Ihu! Eita, Jeová! Quem tá feliz, dá um glória a Deus! Meu Deus, é muito bom subir aqui depois do Duzão. Vocês ficaram felizes, animados com essa energia do Duzão? Agora, amigos, não, vamos conversar sério aqui. Eu já falei isso de manhã. Cadê o solteiro? Deixa eu ver, 30 a mais? Tem solteiro 30 a mais aqui? Balança a mão, não vou pedir pra você vir aqui na frente. Balança a mão. Olha, vocês estão perdendo a oportunidade. A hora que vocês me pararem na igreja vai assim: ai, Leilane, podia fazer alguma coisa pro solteiro, porque, né? Não, as irmãs falam assim: a gente vem no Multiplique, nem sabe se tem um homem solteiro, que empresário, as irmãs querem vir no Multiplique. Mas aí tem aqui, ó. Gente, você podia falar assim: mãe, eu tô na Globo aqui, ó. Porque é transmitido. O irmão lá de Curitiba podia olhar e falar assim: a irmã linda lá, vou pra lá pra conhecer ela. Ou o irmão aqui, a irmã tá assistindo lá, assim: olha que maravilhoso, eis o varão valoroso que eu sempre esperei. Então, homens e mulheres, vamos lá, é oração, entendeu? Oração, ação. Não adianta só ficar lá no seu quarto orando. Aí tem aqui a oportunidade de vocês virem arrumar aí um namorado. Vocês ficam escondidos. Você tem um solteiro aí do seu lado, vai assim: vamos lá, meu irmão, ora e ação aí. Vamos aproveitar as oportunidades. Meus amigos, eu estou muito feliz de estar aqui essa noite para ministrar para vocês. Confesso que fiquei muito nervosa quando eu recebi o convite. Por quê? Porque eu estava muito preparada. Talvez... nós estamos na série, né? Ao Senhor, aos santos e ao mundo. Eu estava muito preparada para talvez pregar ao Senhor. Tinha até um testemunho para contar. Eu estava muito preparada para pregar ao mundo. Aliás, a maioria das vezes que eu prego aqui, eu falo da mensagem da cruz, do amor ao perdido. Já é algo que está dentro de mim. Mas, meus amigos, eu não estava preparada para pregar aos santos. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Isso mostra que os planos de Deus são muito maiores do que nós mesmos, amém? E que aquilo que eu venho trazer para vocês não tem nada de mim. Só tem a palavra do Senhor e a medida de Cristo. Glória a Deus! E a minha oração por você nessa noite é que você seja tão tocado, tão impactado por essa palavra como eu fui. Eu terminei essa palavra na madrugada, agora de sábado para domingo. E confesso para você que o Senhor foi mexendo em alguns pontos, foi falando comigo sobre posicionamento dos santos. Quem são os santos, né? Nós somos os santos. A igreja é a reunião dos santos. Santos são todos aqueles que receberam a Cristo, receberam o sangue de Jesus e foram justificados. Quantos aqui já receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador? Dá um glória a Deus bem forte. Quantos são salvos em Cristo? Falam aleluia, glória a Deus. Então você é um santo. Eu preguei essa palavra de manhã. Aí o Megda falou que agora ele não aceita outro tratamento a não ser de santo da mulher dele. Meu Deus, né? Mas é isso. Você realmente não deve aceitar outro tratamento a não ser que o seu cônjuge trate você como um santo do Senhor. Mas para isso nós precisamos nos posicionar, viver uma vida de homens e mulheres santos. Vamos orar. Vamos orar. Paizinho, obrigada por essa noite, Jesus. Que o Espírito de revelação venha sobre nós. Que o Senhor coloque em nós o teu entendimento. Abra o nosso coração, fala conosco. Nos ensina, Jesus, o que nós precisamos mudar. Nos ensina, Jesus, o que nós precisamos deixar para trás. Pai, nos ajuda a abandonar o pecado, a abandonar aquilo que entristece o Espírito Santo. Que possamos viver uma vida conforme o Senhor planejou para nós,
como homens e mulheres santos do Senhor, santos que o Senhor escolheu na terra como nação eleita, como filhos do Senhor. Obrigada por essa noite, papai. Fala conosco. Nós abrimos o nosso coração para que o Senhor possa ter liberdade entre nós. Amém. E para falar um pouquinho sobre santos, né, que nós somos os santos, então nós estamos nessa parte aos santos. Eu queria explicar para você o que é ser santo. Na Bíblia nós temos dois momentos, o Velho Testamento e o Novo Testamento. No Velho Testamento, o santo era chamado o povo de Israel. O povo de Israel era chamado de santo. Santo significa separado para Deus. Também é usado ali que Deus é santo. Também alguns utensílios da arca, alguns lugares, né? Quando Moisés chega ali na sarça ardente, tira as sandálias porque o lugar que está é santo. Ou seja, o lugar que você está é separado para Deus. É um ambiente sobrenatural. Então no Velho Testamento, aquilo que era santo era manifesto em alguns momentos específicos ou em lugares separados para o Senhor. Só que daí, e glória a Deus por isso, nós vivemos o Novo Testamento, glória a Deus. Jesus veio ao mundo e Ele nos resgatou do pecado, e Ele venceu a morte, e Ele venceu a cruz. Dá um glória a Deus aí, igreja. E quando Ele fez isso, Ele não separou apenas uma nação. Agora não é só Israel que é santo. Agora não é só um lugar, um utensílio que é santo. Mas é santo todo aquele que confessa Jesus como Salvador. É santo todos aqueles que decidiram andar com Cristo. Naquele momento, no Antigo Testamento, Deus olhava para a terra e via homens e mulheres caídos, homens e mulheres que precisavam fazer sacrifício de animais para entrar na presença. Quando Jesus vem e nos resgata do pecado, Deus começa a olhar para a terra e Ele não vê mais a sua imundície, Ele não vê mais o seu pecado, mas quando Deus olha para você, Ele vê o sangue de Jesus te cobrindo e te santificando, e está escrito: a dívida foi paga, Ele é livre. E foi assim que nos tornamos santos. Porque um dia Jesus pagou um alto preço para que a minha dívida e a sua dívida fosse comprada. Para que nós não tivéssemos que morrer a morte de cruz. Para que nós não precisássemos fazer o sacrifício. O Cordeiro perfeito nos justificou. Amém ou não? Dá um glória a Deus. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo começa a escrever aos santos. No Novo Testamento, os apóstolos começam a escrever cartas àqueles que são chamados para andar com Jesus, aqueles que reconheceram a morte e a ressurreição de Jesus. Então na Bíblia você vai ver diversos textos falando aos santos de Coríntios, aos santos de Éfeso, aos santos das igrejas. E essas palavras são para nós, porque nós reconhecemos a Cristo, amém? E não eram homens perfeitos. Não, a Bíblia não trata de homens extraordinários. A Bíblia trata de homens e mulheres comuns. Homens e mulheres que passaram por processos. Homens e mulheres que pecaram. Porque a Bíblia também diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a Bíblia está nos falando de homens e mulheres comuns que foram resgatados para viver como nação santa do Senhor. Agora não é apenas um único povo, mas todos quantos escolheram andar com Cristo, todos que foram justificados por Cristo. Efésios. Enquanto eu preparava essa palavra, e eu pensava: Senhor, o que eu vou trazer para a igreja? Senhor, fala comigo. O Senhor me fez cair no livro de Efésios.
E eu quero desafiar você essa semana a ler o livro de Efésios. São só 6 capítulos. Apesar que grande parte dele nós vamos ler aqui, tá? Nós vamos ler muito a Bíblia hoje. E essa carta à igreja de Éfeso, talvez é a carta que mais conecta a identidade dos santos com a maneira que eles devem viver. Embora outras cartas também tratem da santidade, a carta que está escrita em Efésios tem uma estrutura muito clara. Efésios mostra que Deus não chamou apenas indivíduos, mas formou um povo santo. Paulo começa a revelar a identidade de Cristo, depois chama a perseverar na unidade do corpo e por fim nos ensina a viver essa santidade nos relacionamentos, na família, no trabalho e em toda maneira de viver, nos fazendo pessoas inabaláveis no dia mau. Então a carta de Efésios é uma carta aos santos. É uma carta para nos lembrar de quem nós somos. Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Nós somos pecadores, sim, mas que foram resgatados pela graça. E ela nos dá um desafio. Agora que você sabe quem você é, que você encontrou a Jesus Cristo, que você teve a sua vida transformada, passe a viver como alguém que encontrou a Cristo. Então a carta de Efésios nos ensina de forma prática como devemos agir no nosso dia a dia. Eu estava comentando aqui um pouco agora no culto. Nós somos uma igreja maravilhosa. Quem dá glória a Deus pela sua família espiritual? Uma igreja que ensina a viver vida na vida. Mas sabe, muitas vezes nós somos excelentes dentro da igreja, mas nós somos péssimos na nossa vida. Muitas vezes nós somos excelentes e santos dentro da igreja, mas não temos a mesma força para ser no nosso dia a dia. Então, meus amigos, essa palavra é para lembrar você de quem você é. E é um manual de como nós, santos, devemos nos portar. Como santos devemos viver uma vida que agrade ao Senhor, porque ao mundo só vai chegar se nós, santos, estivermos alinhados com a presença do Senhor. Amém. E para começar a falar sobre isso, é impossível na junção dos santos, bonito, né? Na junção dos santos, eu não começar falando sobre unidade. Até porque Paulo começa falando sobre unidade. Efésios 4, Paulo já começa com essa paulada. Aleluia, tem uns irmãos que entenderam aí. Vou falar de novo. Efésios 4, Paulo já começa com essa paulada. Gente, eu contei essa piada nas 3 cultos e eu estou escutando meu marido rir nas 3. Olha que benção. Se isso não é uma unidade. Por isso que ele casou comigo, né? Ele ri das minhas piadas boas. Mas é engraçado que eu estava montando essa palavra e fui escrever isso, né? Paulada. Nossa, vem de Paulo, paulada. Eu mesmo me contei essa história antes de trazer para vocês, né? E... nem eu acredito, tem hora que eu falo as coisas, gente. Mas vamos voltar aqui, né? Então Paulo começa falando sobre a unidade e do valor da unidade. Então nós vamos ler bastante a Bíblia, já avisei. Efésios 4. Nós vamos começar lá no versículo 1. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda a humildade, mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Há um só corpo, um só Espírito, como também uma só esperança para todos que foram chamados. Há um só Senhor e uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A cada um de nós foi dada graça, conforme a medida com que Cristo distribuiu os dons. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Ó, sente aí, os santos, é você, hein? Para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo. No versículo 1, Paulo não começa falando dos dons de ministérios. Paulo não começa falando que Deus separou um para pastores, não começa falando dos milagres. Paulo começa dando uma convocação. Ei, você que conheceu a Jesus, você que teve um encontro íntimo com Jesus, você que reconheceu que Jesus é seu Senhor e Salvador, então viva de maneira digna com o chamado que vocês receberam. Há um chamado de Paulo para nós. Se você é de Cristo, se você está aqui essa noite e já reconheceu a Jesus como seu Senhor e Salvador, Ele está dizendo para você: ei, você, viva de maneira digna pelo chamado que você tem. O Senhor te chamou como o quê? Como santo. Você foi chamado. A primeira evidência da vida digna não é realizar milagres, não é pregar, não é ocupar um cargo de liderança, mas é viver. O que fala aí no versículo 2? Viver em humildade, mansidão, paciência, amor e unidade. Muitos querem estar aqui no palco, muitos querem a plataforma, mas a sua santidade, você não é mais santo porque você está aqui. Você é santo quando você começa a viver como Paulo está dizendo, quando você tem humildade, mansidão, paciência, amor e unidade. A plataforma não faz ninguém mais santo. Talvez nós que estejamos aqui sejamos os mais pecadores, os que precisam mais da glória de Deus. Sabe, meus amigos, a santidade ela é manifesta desde quando eu saio da minha casa, dentro da minha casa, quando eu chego aqui na igreja, como eu trato as pessoas que estão servindo. E isso é santidade, isso é ser santo. Tratando as pessoas com amor, com mansidão, olhando no olho. Nossa, amém, gente? Vocês estão olhando com a cara de assustado. Meu marido falou que essa não é o tipo de palavra que eu costumo falar. Mas é a palavra que o Senhor mexeu comigo primeiro. Então não acho que eu estou te confrontando. Eu estou colocando para você algo que o Senhor falou comigo. E ele explica o motivo desse ser o primeiro versículo. Ele fala assim, ó: ei, vivam de acordo, com dignidade daquele que chamou vocês. Sejam mansos, amem, sejam unidos. Sabe por quê? Porque é um só corpo, é um só Espírito, é uma fé, é um batismo. Ninguém é melhor que ninguém. Nós somos parte apenas de um corpo. Nós somos uma família. É um só, meu irmão, um corpo, um Deus que faz em mim, um Deus que faz em você, um Deus que te chamou, um Deus que me chamou, um Deus que limpou as minhas feridas, é o mesmo Deus que limpa você, e juntos nós fazemos parte da família de Deus. Então não se compare com o outro. Você tem seu lugar na família de Deus. Você é amado, você é querido. Você tem qualidades especiais.
todos nós somos um só corpo e nós precisamos de todos. Nós precisamos dos mais alegres, nós precisamos dos mais quietinhos, nós precisamos dos intercessores, nós precisamos daqueles que pregam. Isso é ser corpo, meus amigos. E isso é viver a santidade, isso é viver de forma digna, como um santo do Senhor. Eu vou chamar meu amigo Luíde aqui. Vem com a esposa também, já vem. Vem, irmã. Aleluia. E eu quero convidar você a ficar de pé. Ai, nós vamos fazer uma bagunça aqui. Vai, levanta, irmão. Aleluia. Quem está feliz, dá um aleluia aí. Tem alguém que está nos visitando hoje? Não, eu não vou chamar você para vir na frente, pode ficar tranquilo. Mas eu queria que você balançasse a sua mão. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, existe alguém? Alguns, que bênção. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Eu quero que vocês participem dessa bagunça. Irmãos, ó, deem uma olhada aí se do lado de vocês alguém levantou a mão. Eu vou precisar da ajuda de vocês, tá? Nós vamos cantar uma canção. Ai, que benção. E dessa vez, ó, eu deixei os irmãos que sabem cantar aqui, nem me intrometi. Ô, glória! É isso, né, irmão? Aliviei. Aí, o que você vai fazer? Nós vamos fazer uma bagunça santa. Você vai sair do seu lugar, você vai cumprimentar pelo menos 10 pessoas. Ai, Leilane, mas eu tenho vergonha. Você cumprimenta de lado, assim, amém, irmão, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Mas, irmãos, nós somos um, amém? Amém ou não? Um só corpo, um só batismo. E aí você aproveita. Se tem alguém que você precisa pedir perdão, você já pode ir lá orar, passar ranho nela, tá tudo certo. Aproveita esse momento, porque é um momento de unidade. Nós estamos aqui, nós somos um, dá um glória a Deus. Então, meus irmãos, não fica parado. Cumprimenta, você está num lugar que não dá para sair, cumprimenta os 3 de trás, os 3 do lado, os 3 da frente. Amém? Então nós vamos começar a cantar, vocês se preparem aí. Recebi um novo. Sai do seu lugar aí, vai cumprimentando o seu irmão. Só quem recebeu um novo coração. Coração regenerado, coração. Aleluia! Eu vou descer também. Coração que é ensinado por Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido. Olha para a pessoa do seu lado e fale isso. Precioso és para mim, querido irmão. Pega na mão da pessoa do seu lado aí, aleluia, bem isso. Aleluia. Nós vamos cantar Somos Corpo de novo. Mas essa música você tem que cantar olhando pro irmão, porque faz preciso de ti. Não é pro Senhor essa, é pro irmão, hein, irmão? Somos corpo, e assim bem ajustado. Olha pro seu irmão aí, declara. Totalmente ligados, unidos, aleluia, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando
a glória do Senhor, uma família vivendo o compromisso do grande amor. Fala bem forte. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Olha para outro irmão agora e fala de novo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Pode se sentar. Vocês ficaram mais felizes, vocês viram, gente? Vocês viram como é bom andar em unidade? A gente fica mais feliz. Pode até que tenham mais ranzinhos aí que vai assim, ai, sem falsidade, porque ela não conhece a fulana. Irmão, é isso mesmo, sabe por quê? A igreja é como se fosse um hospital. Todos nós que estamos aqui somos doentes. Todos nós que estamos aqui somos pecadores. E precisamos da glória do Senhor. Por isso que é uma família vivendo o compromisso do amor de Cristo. Por isso que é uma família que expressa a glória do Senhor, entendeu agora? Então aqui nós vamos ter pessoas difíceis. Aqui nós vamos ter pessoas que estão no comecinho do processo de santificação. Outras pessoas que já caminharam muitos anos. Mas todos nós somos parte dessa família. Todos nós somos santos lutando contra o pecado. E essa é a diferença. Quando eu conheço a Cristo, eu não sou mais um pecador lutando para ser santo. Mas quando eu conheço a Cristo, eu sou um santo que luta contra o pecado. E não é com as minhas forças, mas é com a palavra do Senhor. É com a glória do Senhor. É com a glória daquele que fez em mim, através de mim, e está fazendo em todos nós. E esse é o valor do corpo. Nós fomos chamados para expressar a glória do Senhor. E não somente aqui, mas em toda a nossa casa, no nosso dia a dia. Nós fomos chamados para suportar uns aos outros. Nós lemos aqui, suportem uns aos outros com amor. E não é aquele suporte, ai, a Bíblia manda eu suportar, né? Insuportável. Não é sobre esse tipo de insuportável. É sobre suportar, é segurar, manter ereto, firme, sustentar, suportar. Então, suportar é eu falar para o meu irmão, ei, você está caindo. Eu vou te manter firme. Eu vou chamar meu marido mais uma vez. Ele participou os 3 cultos comigo, gente. Aleluia. Está combinando comigo, por isso que eu chamei ele. Eu tenho um defeito de fábrica. O que acontece? Eu caio com muita facilidade, gente. É verdade. E ele me conheceu assim, tá? Não enganei ele, não. Não fiz ele passar vergonha só depois que casou, não. Fiz passar vergonha muitas vezes namorando. Só que daí ele desenvolveu uma técnica para andar comigo. Vamos, amor, mostre sua técnica. Tem várias, tá, gente? Essa é simples. Então a gente tá... Olha lá, ó. Viu? Se você tem uma esposa que cai, presta atenção na técnica. Por quê? Porque, ó, eu vou andar... Qualquer coisa que eu fizer assim, ó. Opa! Nunca mais eu caio. Vai pra cá. Ó, vou andar, vou virar o pé. Entendeu? Amigos, obrigada, amor. Era só pra ele fazer isso. Uma salva de palma.
ao pastor mais bonito da Poema. Agora ficou gravado, hein? Falei isso às 5, mas não tinha ficado gravado. Meus amigos, isso é suportar. Sabe, o Dani, ele podia chegar em mim e falar assim: nossa, presta atenção. Arruma esse pé. Por que você não usou botinha ortopédica quando você era pequeno? Agora fica caindo por aí. Ele podia ser o maior crítico. Mas ele decidiu me suportar. Me dar suporte quando ele vê que eu estou caindo. E isso mexeu, quando eu estava preparando a palavra, isso mexeu muito comigo e eu quero falar para você. Qual é o sentimento que você tem quando alguém que está do seu lado, quando alguém que servia no ministério com você, quando alguém 2 ou mais com você, quando alguém era um liderado seu, ou até mesmo alguém era seu líder, quando essa pessoa cai, como você age? Qual é o seu coração? Será que você é aquele que vai criticar? Ai, falei, não governou. Ai, falei, é pecador mesmo. Voltou pro pecado. Será que você é um crítico? Ou será que você tem amor para olhar para essa pessoa e falar assim: meu irmão, vem aqui, você caiu, mas eu quero ser o seu suporte, porque foi para isso que o Senhor me chamou. Como você age quando alguém que você ama cai no pecado? Quando alguém que você ama erra com você? Será que você se porta como uma pessoa digna do chamado, digna de um santo? A Bíblia nos diz: suportem uns aos outros em amor. A santidade não é apresentada como um caminho individualista. Ela é vivida dentro do corpo de Cristo. A unidade não é um detalhe. Ela é uma consequência de todos que pertencemos ao mesmo Senhor. A santidade, viver numa família, nunca é individual. Sempre é plural. Por isso é tão essencial as mesas. Por isso é tão essencial os 2 ou mais. Se você não faz parte ainda de um 2 ou mais, nós estaremos voltando de férias. Faça parte. Sabe por quê? Talvez um dia você nem queria estar naquele lugar. Talvez um dia você estava triste. Talvez um dia você estava pronto a cair no pecado. Você estava fraco, mas você foi ali e algum irmão segurou na sua mão e falou assim: ei, não precisa ter medo, eu estou aqui para te suportar. Eu estou aqui para te ajudar a passar por isso. Isso é ser família, meus amigos. Suportar o outro nas mesas. Quantas mesas você participou? E às vezes um testemunho que aquela pessoa te falou, uma palavra de Deus, isso te animou, te fortaleceu. Então vivam em unidade. Vivam a unidade, vivam a santidade em unidade. Manifestem a glória de Cristo na unidade, na vida de vocês. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Quando Paulo chega ao versículo 12, ele diz assim: Deus deu alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Entenda, o texto não diz que os apóstolos, que os mestres são os santos. E às vezes nós nos comportamos assim: eu nem sou pastor, eu nem sou líder. Meus amigos, não é sobre um título, é sobre uma nação eleita, amém? É sobre um povo que Deus escolheu, independente do seu ministério, independente aonde você vai servir. Esse chamado é para mim e para você, a santidade. Aleluia. O objetivo final é que todos alcancemos a unidade da fé e cheguemos à maturidade, à medida da plenitude de Cristo. Meu Deus! Sabe por que nós vivemos em unidade? Sabe por que a gente vai se desafiando? Porque viver em unidade é difícil, amigos. Não é? É difícil.
Mas tudo isso tem um propósito. É nos tornar a medida de Cristo. Fala comigo, meu Deus. Meu irmão, se você se acha muito santo, eu quero te dizer uma coisa: o quão parecido com Cristo você já está. Tudo isso, viver em santidade, manifestar a glória, é tudo para um propósito: me tornar mais parecido com Cristo. Vocês entendem que esses conselhos que Paulo está dando aqui são todos conselhos que Jesus praticou durante a estadia dele na terra? Jesus suportou o ferido. Jesus chamou o povo ao arrependimento e à santidade. Jesus incluiu um povo que não era chamado povo de Deus para ser povo de Deus. Então, meus amigos, o propósito final é nos tornar parecido com Cristo, o nosso Senhor e Consumador da fé. Sabe, a santidade não é um rótulo, não é uma roupa que eu coloco. E tem gente que veste esse traje de santidade. Ai, agora eu sou santo, eu vou falar baixinho. Não, vou contar para você o que acontecia comigo. Por muitos anos, eu achei que ser santo era seguir uma cartilha. Então alguém chegava na igreja, eu falei assim: oi, tudo bem? Qual é o seu nome? Eu sou fulano. Deixa eu te falar. Então a partir de agora você chegou na igreja, você não bebe, você não fuma, você não fala mais palavrão, você não vai em lugares que tem a rosa dos escarnecedores. Eu li a cartilha para a pessoa. Sabe o que acontecia? Meses depois, essa pessoa não estava mais lá. Sabe por quê? A transformação não acontece de fora para dentro. A transformação acontece de dentro para fora. Não existe uma cartilha de santidade. Não existe uma roupa que eu coloque e falo assim: não, a partir de agora eu sou santo. Santidade é viver uma vida segundo Cristo nos chamou. Santidade é eu, sabendo que eu tenho pecados, continuar caminhando em direção a Cristo. Já dizia R.R. Soares: estou seguindo a Jesus Cristo. Não é, gente? Vocês não conhecem? Vocês não conhecem R.R. Soares? Era um pregador famoso, gente. Coitado do R.R. Tá vivo, né? Tá vivo. Falei que ele tá vivo. Foi isso que eu disse. Meu Deus. Mas ele cantava musiquinha, gente, no show da fé lá. Desse caminho eu não desisto. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto não. Mas R.R. estava certo. Esse é o chamado dos santos. É seguir a Cristo. E no meio do caminho eu vou levar uns tropeção. Vou cair. Ó o irmão, né? Mas eu continuo andando. Por quê? O meu alvo é Cristo. O meu alvo é parecer com Cristo. A musiquinha fala, né? Atrás o mundo e Jesus na frente. Eu parei de olhar para trás, para o mundo, e eu continuo caminhando para Cristo. Aleluia! E a gente precisa entender que é um processo. A partir do momento que eu recebo a Jesus como meu Senhor, meu Salvador, eu já recebo a santificação. Eu já recebo o sangue dele sobre a minha vida. Mas eu vou vivendo a vida com Cristo e ele vai me transformando. É um processo. E Paulo demonstra isso muito bem. No comecinho lá, Efésios 1:1, Paulo fala assim: a igreja de Éfeso, aos santos de Éfeso. Paulo já chama ele de santos no capítulo 1, versículo 1. Só que esses mesmos que Paulo chama de santo, no capítulo 4, Paulo começa a dar paulada e fala assim: ei, santos, agora vamos alinhar aqui. Então a vida do cristão, a vida dos santos em Jesus é uma eterna caminhada até que sejamos parecidos com Cristo. Então, meu irmão, se você me perguntar o quanto você ainda precisa caminhar, a minha resposta para você é: o quão parecido com Cristo você é no seu dia a dia e nas suas atitudes. Aí está a resposta. E Paulo continua:
E Paulo fala das nossas escolhas diárias. Olha como ele vai instruindo os santos. Ele não fala só apenas da parte espiritual, porque muitas vezes é fácil ser santo dentro da igreja. Às vezes alguém faz alguma coisa para você aqui na igreja, você nem xinga, né? Ai, o irmão, vou orar pela sua vida, irmão. Aí chega na sua casa, alguém na sua família faz alguma coisa para você, aí você vê o santo manifestando, né? O santo Anás, né? Irmão, Jesus está vendo? Aqui na igreja é um irmão, é um querubim da glória celestial, né? Chega em casa, e Paulo sabia que isso ia acontecer, e ele começa a dar um roteiro para esse povo, assim: ei, santos, vamos, então a gente já cuidou da igreja, da unidade, andem juntos, vamos orar ao Senhor, nós somos uma família, nós somos um povo. Aí Paulo assim: agora nós vamos cuidar da forma que nós vivemos. Então, no Gálatas 4 e 5, ele fala diversas vezes assim: vivam de maneira digna do chamado. Não vivam mais como gentios. Vivam em amor. Vivam como filhos da luz. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Essa repetição mostra que Paulo estava preocupado não apenas com o rótulo de santidade, mas com a vida prática. Meus amigos, vamos praticar a presença de Deus. Vamos praticar sermos santos. Amém ou não? Vocês estão felizes ainda? Efésios 4, 22 diz assim: quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidades provenientes da verdade. Enquanto eu estudava esse capítulo, esse versículo saltou aos meus olhos de uma forma que eu nunca tinha percebido. Ele fala assim: dispam-se do velho homem, ou seja, tirem as roupas do velho homem. Tome uma atitude. Ei, meus amigos, vou te falar, todos os dias nós precisamos decidir tirar a roupa do velho homem e nos apresentar diante do Senhor, apresentar quem realmente somos, sem nenhuma proteção, apresentar ao Senhor as nossas dificuldades, porque o velho homem é isso. O velho homem é o pecado que bate à sua porta. O velho homem são aquelas coisas que você ainda não conseguiu vencer. Então ele fala assim: tire essa capa do velho homem e se apresentem ao Senhor. Falem para o Senhor o que vocês estão passando, quais são as suas lutas, qual o pecado que te aflige. Apresente ao Senhor. Quem tem que apresentar ao Senhor a sua causa, as suas dores, as suas mazelas, os seus pecados? Fala assim comigo, ó, levanta sua mão. Fala: eu mesmo. É você. Deus, Ele já te conhece, mas Ele faz um convite para você. Entra na minha presença e tire essa roupa. Tire a sua verdade. Tire aquilo que você se protege. Ai, mas eu faço isso porque fizeram isso. Tira isso e se apresente diante do Senhor. E ele fala assim: para serem renovados no modo de pensar. Agora eu te pergunto, quem transforma o pensamento? Deus. Fala comigo, Deus. Deus transforma o pensamento. Então eu me posiciono, eu apresento a Deus tudo aquilo de mais podre que muitas vezes eu tenho. Eu apresento a Deus os meus medos, os meus traumas, as minhas dores. E Deus, diante daquilo que eu apresentei, Ele começa a renovar a minha mente. Ele começa a me curar. Ele começa a restaurar o meu pensamento e colocar uma identidade em mim. E qual é a minha identidade? Eu sou filho amado do Senhor.
E depois de ter feito isso, sabe o que Deus fala para você? Agora vista a roupa de novo homem. Vestirem do novo homem, criado à semelhança de Deus. Então você apresenta a Deus. Aí Deus transforma a sua mente. E sabe o que você precisa fazer? Começar a se posicionar como esse homem e essa mulher de Deus. Ah, mas daí Deus transformou a minha mente, aleluia. Eu vou ficar lá dormindo o dia inteiro, orando. Não, eu vou me posicionar como um homem e uma mulher de Deus. A transformação começa, a atitude é minha. Apresento a Deus, Ele transforma a minha mente. E depois Ele me reposiciona como alguém que transmite a glória dEle. Amém ou não? E entendendo nossa responsabilidade, Paulo continua nos dando vários conselhos. 4:25, ainda estamos no 4. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um só corpo. Quando ficarem irados, não pequem. Não permita que o sol se ponha durante a ira de vocês. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos um para os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Aleluia! Ou seja, a santidade deixa de ser apenas uma posição e vira um estilo de vida. Deus transformou a minha mente. Eu me posicionei como um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus. Então, a partir desse momento, se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu vou trabalhar, eu vou ser generoso. Se eu vivia brigando, eu vou pedir que o Espírito acalme o meu coração. Eu não vou dar lugar ao diabo. Se eu falava palavras torpes, sabe o que é palavra torpe? Palavras que não são para edificação. Maldizer alguém, falar um palavrão. E ele está dizendo, se você falava, você não vai mais falar. Você vai falar palavras que edificam. Você vai profetizar na vida do seu irmão. Quem era maldoso vai ser bondoso. Entende que esses conselhos que Paulo dá aqui, a maioria dele fala de como a gente deve viver em comunidade. Porque se eu minto, se eu roubo, se eu fico bravo, é tudo contra alguém. Então Paulo está nos ensinando a viver um dia a dia santificado. Paulo não estava preocupado que a igreja tivesse uma camiseta escrito santidade e viesse todo domingo. Paulo queria formar uma nação que estendesse a glória de Deus aonde quer que eles estivessem. Meu Deus! Meus amigos, Deus nos chamou para manifestar essa glória em todos os lugares. E no finalzinho aqui, ele fala assim, não entristeçam o Espírito de Deus. Livre-se da amargura, da indignação, da ira, da calúnia, de toda maldade. Sabe, só consegue isso, só consegue viver dessa forma quem está vivendo a vida com o Senhor. Quem não entristeceu o Espírito Santo. Então, meu amigo, se você que essa noite o Senhor já começou a falar com você, que existem algumas áreas da sua vida que você está entristecendo o Espírito Santo, em nome de Jesus, haverá uma transformação na sua mente hoje, e você vai se posicionar como um santo, lutando contra o pecado e um vencedor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Paulo continua falando, e ele dá conselhos de como nós devemos cuidar da nossa família, uma santidade que vai até a nossa casa. Não é só sobre a igreja, é ser a glória de Deus, é ter o caráter de Cristo.
Ser santo é ter o caráter de Cristo onde quer que eu esteja. E Ele dá conselho aos homens, Ele dá conselho às mulheres, Ele dá conselho aos filhos. Fala, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amem as suas esposas, se entreguem por elas. Ei, filhos, obedeçam os seus pais. Cadê os influas aqui? Aleluia! Ih, mudou, vocês acharam que eu vou bater no 6? Vou mesmo. Cadê o influa? Às vezes vocês são ótimos filhos aqui dentro. Vocês honram mais o líder de 2 ou mais, seu líder de ministério, do que os seus pais. E o Senhor está te dizendo: ei, eu chamei vocês para ser luz dentro da casa de vocês. Eu fui a primeira da minha casa a me converter. E eu orava pela minha família. E foi ali levando a palavra. Não que eu fosse perfeita, amigos, e todo mundo sabe que eu não sou mesmo. Mas foi testemunhando Jesus dentro da minha casa que eu vi o Senhor salvando a minha família. Então nós somos testemunhas do Senhor dentro das nossas casas. Mulheres, vamos cuidar das nossas casas, vamos honrar os nossos maridos. A forma com que nós tratamos a nosso lar, que nós limpamos a nossa casa, que nós educamos os nossos filhos, fala muito do caráter de Cristo que está em nós. Nós precisamos manifestar a Cristo, para que os nossos filhos olhem para nós e vejam o reflexo da glória de Deus. Maridos, e é muito legal quando ele fala do marido, ele fala assim: maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou para santificá-la. Maridos, você tem o poder de santificar a sua esposa. Quando você ora por ela, você tem o poder de amar ela num ponto, de santificar ela. Você tem autoridade sobre ela. Então agora, antes de vocês virem reclamar da mulher de vocês, vocês vão orar para santificar, amém? Meu Deus. Amigos, e ele vai dando a vida prática. Ele vai falando do cotidiano, de expressar a Deus aonde quer que nós estejamos. Expressar a Deus na nossa casa. Expressar a Deus quando nós servimos uma mesa para família, ter o caráter de Cristo quando nós amamos o nosso marido, quando nós amamos os nossos filhos. Amém ou não, gente? Tô batendo muito? Não, né? Aleluia. Olha, ficaram quietos, acho que eu tô mesmo. Amém. E Paulo continua falando e fala assim, ó: esse trecho é extraordinário. A forma com que eu me porto no trabalho revela também se o meu caráter é de Cristo. Na época de Paulo, falava servos e senhores, mas o princípio alcança toda a relação de trabalho. A Bíblia diz assim: sirvam de boa vontade como ao Senhor, e não somente aos homens. Está dizendo assim, meu irmão, quando você estiver trabalhando, faça isso com a honra que você faz pelo Senhor. Seja um excelente funcionário. Ore pelo seu chefe. Ore pela empresa. Seja um homem íntegro no seu trabalho. Sabe, é muito triste, às vezes eu sento na mesa com alguns amigos empresários e eles falam assim: eu não contrato mais alguém da igreja, porque os caras vão lá só para enrolar, não trabalham direito, são tudo sei quê. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer mais aqui, amém? Porque nós somos homens e mulheres de Deus, aleluia, que tem o caráter de Cristo. Se eu tenho o caráter de Cristo, eu manifesto a Cristo aonde quer que eu esteja. Quem a sua empresa, quem eles falam que você é, qual o testemunho que você dá dentro da onde você trabalha? Será que você exala como um santo do Senhor o caráter de Cristo? E aos empresários, meus amigos, quem são vocês dentro da empresa de vocês? Seus funcionários veem a Cristo quando olham para vocês? Vocês manifestam a santidade do Senhor dentro das suas empresas? Olha
Olha como Paulo tratou de tudo. É um manual mesmo para nós. Nos ensina como viver. Então, meus amigos, leiam Efésios. Capte Efésios, fala: Senhor, eu quero viver, arruma os meus passos, eu quero ser um bom marido, eu quero cuidar da minha empresa, eu quero ser um bom funcionário, eu quero ser como Cristo é. Tem um testemunho de um amigo meu, ele estava servindo aqui de manhã. E pensa num rapaz extraordinário, ele serve aqui na igreja. E esse versículo se cumpre na vida dele. Ele faz mais até do que era pedido para ele. As planilhas dele eram maravilhosas. Ele era um excelente amigo de trabalho. A empresa, eu nem sabia, olha para você ver. Ele nunca falou assim: olha, eu sou cristão. Mas as atitudes dele demonstravam a Cristo a todo tempo. Excelente. Só que ele estava numa função que não era a função que era adequada ao perfil dele. Mesmo assim, ele era excelente. Chegou um momento que o dono da empresa falou assim: eu não posso mais ficar com ele, porque ele é excelente, mas não é o perfil dele essa função. E o dono precisou desligar ele. Esse dono não é cristão, mas foi afetado pela forma que esse rapaz trabalhava. Sabe o que o dono fez da empresa? Antes de despedir ele, o dono arrumou outro emprego para ele. O dono arrumou outro emprego para ele não ficar desempregado. Ele falou assim: esse cara é tão excelente no que ele faz, que ele não pode ficar sem um trabalho. Amigos, isso é transparecer Cristo. Consegui explicar para vocês o que é transparecer Cristo? Nem sempre é falar: eu sou cristão, eu sou da igreja. É pregar com a sua vida, é pregar com o seu caráter. Amém ou não? Eu já quero pedir para o pessoal do louvor vir subindo. Eu estou caminhando para o final. E aí chegamos em Efésios 6. Efésios 6:10. Quem conhece, levanta a mão aí. Efésios 6:10 fala sobre a armadura de Deus. Muitos aqui conhecem. E meus amigos, esse texto me marcou profundamente. Se você puder ler aí, Efésios 6:10, diz assim: finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Dá um glória a Deus aí. Eu sempre li esse versículo e agora ele começa a falar da armadura, capacete da salvação, escudo da fé, sandálias do evangelho. Mas eu nunca percebi do final do versículo 13: para que possamos resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E eu te pergunto: tudo o quê? Depois de terem feito tudo. Sabe o que é esse tudo? É depois de nós termos sido tudo o que Paulo nos ensinou. Depois de ter sido um bom marido, uma boa esposa, depois de ter honrado o meu trabalho, depois de ter vivido em comunidade, de viver como um homem e uma mulher de Deus, de ter vivido a unidade, depois de ter mudado a minha forma de viver. Sabe, meus amigos, o que o Senhor falou comigo? Existem batalhas que nós não vencemos ainda, porque nós não estamos posicionados como nós deveríamos estar em todas as áreas da nossa vida.
A batalha espiritual vem depois da vida prática e não antes. Antes de falar sobre a espada do Espírito, o escudo da fé, o capacete da salvação, sabe o que Paulo nos falou? Falou sobre unidade, falou sobre perdão, sobre honestidade, sobre família, sobre casamento, sobre trabalho, sobre não ser alguém que carrega a santidade no peito, mas alguém que vive como um santo. Fica de pé no seu lugar. Eu só tenho a autoridade de vestir a armadura e de permanecer inabalável no dia mau, quando eu já me posicionei como um homem de Deus, quando eu já estou vivendo a santidade de Deus. Os santos aprendem a viver em unidade. Os santos refletem Cristo no caráter, no casamento. Os santos refletem Cristo na família, no trabalho. Os santos permanecem firmes na batalha espiritual. Dá glória a Deus aí! Santidade não é quem eu me torno dentro da igreja, mas como eu vivo fora da igreja. A santidade não tira o cristão do mundo, mas ele transforma a maneira como nós vivemos lá fora. Feche os teus olhos nesse momento. Comece a orar no seu lugar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você que existem áreas na sua vida que você ainda não está posicionado como alguém que serve a Cristo. Comece a pedir perdão, comece a mostrar para Deus quem você é. Se existem áreas de pecado, se existem áreas que você ainda não está vivendo a comunhão plena, fala: Senhor está aqui. Rasga as suas vestes diante dele, meus irmãos, para permanecer no dia mau. Eu tenho certeza que Deus está mudando histórias essa noite. Eu tenho certeza que Deus está reposicionando homens e mulheres nessa noite. Eu tenho certeza que existem batalhas que você ainda não venceu, mas que nessa noite o Senhor está mudando, em nome do Senhor Jesus. Então ore ao Senhor, consagre a sua vida a Ele, em nome do Senhor Jesus. Aquele que começou terminará. A obra linda há de completar. Tamanha majestade
essa noite aqui sobre nossas vidas, Pai. Nós estamos em constante, Pai, construção e transformação. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor a cada dia nos fortaleça nessa caminhada de santidade, Pai. Nós estamos aqui, Pai, como seres perfeitos, mas estamos aqui como filhos amados do Senhor. E eu declaro sobre a minha vida, sobre essa casa, sobre a minha família espiritual, que essa santidade vai continuar nos transformando diariamente, Pai. Em nome de Jesus, nos leva ao mais profundo em Te conhecer, Pai. Nós não queremos plataforma, nós queremos o Teu coração. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nós saímos daqui cheios da Tua presença. Nós saímos daqui, Pai, empoderados para viver uma semana cheios da Tua presença e do Teu caráter. Pessoas que encontrarão com a gente vão encontrar com a Tua presença. Eu declaro sobre cada um aqui, Jesus. Eu declaro, Pai, que eles vão fluir naquilo que eles foram chamados, Pai. Em nome de Jesus, você que crê nisso, você que recebe essa palavra, aplauda Jesus essa noite aqui. Em nome de Jesus, meus amigos. Só um minutinho, em cima dessa palavra que foi ministrada aqui, muito poderosa. O meu aviso é em cima dessa palavra. Nós estamos caminhando para cada dia mais a conhecer a Cristo. E como nós conhecemos a Cristo? Nos relacionando com Ele e também com o corpo. Tudo o que Paulo aqui na mensagem instruiu aos seus discípulos, ele estava falando de um relacionamento íntimo com seus amigos. Preste atenção que eu estou falando aqui com você. Você que ainda não faz parte, você que está aqui visitando a nossa casa pela primeira vez, talvez você já veio até duas, talvez você veio até mais que duas, um mês. Tem gente que está aqui há um ano e não conhece as reuniões que nós temos nos lares, que é o 2 ou mais. Deixa eu falar uma coisa para você. Há 10 anos, um pouquinho mais de 10 anos, a minha casa, a minha vida, ela foi transformada, porque eu permiti o acesso de Jesus na minha vida. E deixa eu falar para você, eu me relacionei com o corpo dentro de uma célula, dentro de um GC, e agora dentro de um 2 ou mais. Preste atenção, existe um poder muito grande quando você se relaciona com o corpo. Então você aqui, eu quero deixar esse convite para você aqui essa noite. Estou muito feliz de poder anunciar isso, porque essa estratégia, esse não é um método que nós estamos usando para te chamar. Nós estamos cumprindo o que Atos 2, 43, 4, 5 e 6 está dizendo. O povo, ele se reunia nas casas. O povo, eles se relacionavam em comunhão, partiam pão, eles compartilhavam testemunhos, eles se alimentavam. A palavra nos calça nisso, meus amigos. Então o convite que eu tenho para você aqui é: se você está se relacionando, paquerando essa casa, quer conhecer um pouco mais da nossa cultura, o 2 ou mais são grupos que se encontram na semana para falar do amor de Jesus, para testemunhar o que Ele está fazendo na vida. E eu tenho certeza que se você se permitir, presta atenção, precisa um ato seu. Você precisa dar esse passo de fé. Então, em nome de Jesus, você que está aqui pela primeira vez, talvez pela 10ª vez, um mês, um ano, e que você quer conhecer um pouco essa cultura nossa do 2 ou mais, estamos com a equipe aqui posicionada do Elco. Talvez você for abordado pela gente lá na frente, ou às vezes escapou pelas mãos. Mas preste atenção, nós queremos conhecer você um pouco mais, queremos caminhar com você lado a lado, queremos amar você um pouco mais. E eu declaro que através desse relacionamento com Jesus e com o corpo, a sua casa vai ser transformada por completo, em nome de Jesus. Então você que quer conhecer um pouco a nossa cultura, nós vamos estar aqui posicionados. Nós temos um presente para você aqui, olha só que chique, presentão top. E eu tenho certeza que você vai ser amado. Vamos pegar o seu contato. Amém, meus amigos? Quem faz parte de 2 ou mais, que faz o barulho assim, ó. Olha aí você que está participando. Venha, participe. Desejo para você uma semana excelente na presença de Jesus. Vá em paz, que Cristo seja visto através de sua vida. Aplauda Jesus em nome aí de Jesus, aleluia. Deus abençoe, meus amigos.